Olá, bem-vindo ao Help no Campo. Esse canal traz informações e estatísticas dos melhores campeonatos de futebol do mundo. O objetivo do canal não é dar indicações de entradas, mas sim, fornecer todas as informações para que você invista no melhor mercado, correndo o mínimo de risco possível. Sem mais enrolação, vamos às informações desse jogo. O resultado mais comum em confrontos entre Crystal Palace FC e Manchester City FC quando Crystal Palace FC joga em casa é 0-2. 4 jogos terminaram com este resultado. O resultado mais comum em confrontos entre Crystal Palace FC e Manchester City FC é 0-2. 4 jogos terminaram com este resultado. Nos últimos 16 encontros com o Crystal Palace FC jogando em casa, o Crystal Palace FC ganhou 4 vezes, houve 3 empates e o Manchester City FC ganhou 9 vezes. A diferença de gols é de 24-13 a favor do Manchester City FC. Durante os últimos 32 jogos, o Crystal Palace FC ganhou 6 vezes, houve 6 empates e o Manchester City FC ganhou 20 vezes. A diferença de gols é 67-27 a favor do Manchester City FC. A última vitória em casa do Crystal Palace FC contra o Manchester City FC foi em 2015. Confrontos da temporada passada em 0-0 Crystal Palace FC como local e 0-2 Manchester City FC como local. Você sabia que o Crystal Palace FC marca 19% dos seus gols entre os minutos 31 e 45? Você sabia que o Manchester City FC marca 24% dos seus gols entre os minutos 31 e 45? O Crystal Palace FC não ganhou em seus últimos 10 jogos. O Crystal Palace FC jogou 7 jogos seguidos em casa sem ganhar. O Manchester City FC tem uma sequência de vitórias de 3 jogos. O Manchester City FC não perdeu nenhum dos seus últimos 7 jogos. O Manchester City FC não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos fora. O Crystal Palace FC não conseguiu marcar em 5 dos seus 13 jogos em casa pela Premier League, nesta temporada. O Manchester City FC não conseguiu marcar em 2 dos seus 13 jogos fora pela Premier League, nesta temporada. Campanha em casa do Crystal Palace FC nesta temporada: 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Wilfried Zaha é o maior artilheiro do Crystal Palace FC com 6 gols. Erling Haaland já marcou 27 vezes para o Manchester City FC. Michael Olise fez o maior número de assistências para o Crystal Palace FC com 5. Kevin De Bruyne é quem tem maior assistências no Manchester City FC 12. Sheikh Omar Doucouré tem mais cartões amarelos 8 do que qualquer outro jogador do Crystal Palace FC. Erling Haaland recebeu 4 pelo lado do Manchester City FC. O Manchester City FC conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 7 jogos. O Crystal Palace FC vence o primeiro tempo em 22% das suas partidas, o Manchester City FC em 48% das suas partidas. O Crystal Palace FC vence 22% dos intervalos, o Manchester City FC vence 48%. O vencedor do último encontro entre ambas as equipes foi o Manchester City FC. No último confronto, o Manchester City FC venceu por 2 gols. Quando o Crystal Palace FC lidera em casa por 1-0, eles vencem em 66% dos jogos. Quando o Manchester City FC lidera por 0-1 fora, eles vencem em 66% dos jogos. Quando o Crystal Palace FC começa perdendo por 0-1 em casa, eles vencem em 40% dos seus jogos. Quando o Manchester City FC perde por 1-0 fora, eles vencem em 0% dos seus jogos. A performance recente do Manchester City FC na Premier League é melhor do que a do Crystal Palace FC. A performance de Manchester City FC nos últimos 5 jogos é melhor do que Crystal Palace FC. O Crystal Palace FC tem uma sequência de 2 partidas com 0 gols marcados. O Manchester City FC perdeu apenas um dos seus últimos 5 jogos contra o Crystal Palace FC em todas as competições. Nos últimos 5 confrontos, o Crystal Palace FC venceu 1, o Manchester City FC venceu 3 e houve um empate. O Manchester City FC perdeu apenas um dos seus últimos 5 em jogos da Premier League contra o Crystal Palace FC. O Crystal Palace FC ganhou apenas um dos seus últimos 5 jogos da Premier League contra o Manchester City FC. Em média, o Crystal Palace FC marca 0,8 gol numa partida contra o Manchester City FC e o Manchester City FC marca 2 gols contra o Crystal Palace FC. O número médio de gols nos confrontos entre Crystal Palace FC e Manchester City FC é de 2,8. O número médio de gols no primeiro tempo nos confrontos entre Crystal Palace FC e Manchester City FC é de 0,8. Em média, o Crystal Palace FC marca 1,21 gols jogando em casa e o Manchester City FC marca 1,8 gols quando joga fora. Essas são as estatísticas de gols. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida.
Essas são as estatísticas de escanteios. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Essas são as estatísticas de cartões. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Atenção, e não precisa fazer investimento em todos os mercados, atue no mercado que for mais confortável para você. Tenha a gestão da sua banca, não se aventure fazendo investimentos altos se você está começando no mercado. Esse é um mercado de longo prazo, a constância é que vai fazer você ganhar dinheiro. O hedge é normal, tenha controle emocional e siga em frente. Até o próximo jogo.